Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre A Cor Púrpura, versão aí de 2023, que remonta nos cinemas o musical da Broadway, que por si só é inspirado no filme clássico de Steven Spielberg de 1985 e também baseado no livro da Alice Walker, lançado originalmente lá em 1982. Um filme aí, como eu já disse, um musical, tentando trazer uma visão, segundo a própria Warner usou muito na divulgação, ousada para o clássico de 1985. E eu vou trazer aqui todas as minhas impressões para vocês. O filme é dirigido pelo Blitz the Ambassador e estrelado pela Fantasia Barrino, a Taraji P. Henson e a Danielle Brooks, que está concorrendo ao Oscar de atriz coadjuvante neste ano de 2024. E grande elenco. Vou só rodar a vinheta e já volto aí com os comentários sobre o filme. Muito bem, assim, eu gosto muito do lado filme de 1985, eu gosto muito do livro de 82, acho uma história forte que tem grande potencial, tem um grande fio condutor ali, ele trabalha muito bem a questão de fé, né, porque o livro originalmente são cartas que a personagem principal, a Sally, que em 85 foi interpretada pelo Whoopi Goldberg e agora é interpretada pela Fantasia Barrino, escrevendo cartas para Deus, posteriormente para a irmã. A gente tem toda uma questão ali com a personagem Nery, que é a irmã dela, elas estão separadas e não se veem por muitos e muitos anos. Tem todas essas questões ali que eu acho que aqui ficam muito rasas. O filme aqui ele é produzido pelo Steven Spielberg, que foi diretor lá do original, pela Oprah Winfrey, que fez a personagem de Sofia no original e agora é interpretada pela Danielle Brooks, que, como eu já disse, está concorrendo ao Oscar neste ano, e pelo Quincy Jones, que foi responsável pela trilha sonora do filme original. E agora a gente tem aqui esses três produzindo o filme, três pessoas que têm muita relação com a história, mas é um filme para mim que ele acaba tendo uma história muito forte ali, que fica clara no que a gente vê, porque a história ele essencialmente é a mesma, com os personagens falando sobre aquilo, mas eu acho que ele realmente não se aprofunda, porque eu acho que toda a história ali ela acaba ficando muito sem estofo. Eu acho que as músicas, de certa forma, apesar da gente ter músicas muito boas e alguns momentos musicais que são bem legais realmente, eu acho que as músicas acabam atrapalhando o desenvolvimento da história. Porque no tempo que você acrescenta as músicas e você tem os momentos musicais, você perde tempo de dar estofo para as histórias, de fazer costuras, de fazer realmente um envolvimento maior com o público. Eu acho que aqui o filme ele tem uma premissa muito básica que fica muito explícita conforme a projeção acontece. É um filme para que você já chegue assistindo tendo pelo menos o filme de 1985 como base e quiçá o livro lá de 82. Se você vier aqui assistir A Cor Púrpura sem saber absolutamente nada da história, sem ter um pouco desses elementos que vieram antes, de repente até o musical da Broadway, se você teve a oportunidade de assistir, você fica um pouco perdido. É um filme que ele tem uma história, que ela tem ali um progresso meio atrapalhado até de certa forma, porque eu acho que ele não é totalmente linear e ele realmente não costura determinados pontos. Existem passagens temporais e desenvolvimento de personagens ao longo do tempo ali que ficam meio perdidos. Tem algumas cenas emblemáticas ali, tanto para o livro quanto para o filme, que são retiradas, então você fica meio perdido em determinados acontecimentos. A Danielle Brooks faz muito jus realmente a essa indicação que ela teve para o Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas a personagem dela, que é muito forte, já era muito forte dentro da obra literária, foi interpretada de forma forte pela Oprah Winfrey lá em 1985, e a Danielle Brooks faz aqui também um bom trabalho, mas eu acho que ela acaba tirando leite de pedra, porque a história da personagem para mim fica um pouco atabalhoada. Eu acho que falta um pouco de eles darem algumas definições, alguns contornos ali, que para mim se perdem. A gente vê ela em situações e posteriormente vê em outras e não entende como ela foi de um ponto ao outro. Existe uma explicação ali, mas como eu falei, eu consigo preencher essas lacunas porque eu já tenho outros materiais anteriores como informação, como estofo guardado aqui na minha memória. Mas para pessoas que estiverem tendo contato com a obra pela primeira vez nesse musical, vão ficar um pouco perdidas. Eu acho que existe uma grande progressão ali no personagem da Fantasia Barrino, que é a Sally, a grande protagonista, mas toda essa relação com Deus fica perdida aqui. Então o grande fio condutor da mudança da Sally em relação à fé, em relação ao empoderamento e tudo mais, fica superficial.
é entendível pra gente que ela vai se modificando, que ela vai se empoderando ali, mas toda essa questão da fé, todo o fio condutor, que era realmente a intenção da Alice Walker, que eu acho que o Spielberg conseguiu trazer na sua direção lá em 85, fica perdido aqui. Infelizmente, é impossível a gente chegar a esse ponto com um livro, um filme e um musical na Broadway e não comparar com nada. E aqui o filme ele tem um árduo trabalho de ser comparado com 3 outras produções que vieram antes. Então aqui existe um complicado de situações realmente que levam o filme a se tornar raso para mim. Eu acho que ele não passa totalmente a emoção. Eu acho que as músicas acabam atrapalhando o desenrolar da história. Eu acho que algumas adaptações são válidas, como a própria residência da Sally quando o filme começa, para o que vai se desenvolver depois. Mas esse desenvolvimento posterior não é um desenvolvimento real, porque a gente não compreende tanto as questões que vão acontecendo ali, como elas se estabelecem na vida desses personagens e ao longo ali. Uma coisa que eu senti falta, por exemplo, no longa de 85, era a situação do relacionamento que a Sally tem com a Shug, que é a personagem da Taraji P. Henson aqui nesta versão de 2023, que eu achei que poderia ficar mais explícita em determinadas questões ali neste filme de 2023 do que não aconteceu em 85. E aqui para mim fica mais raso ainda. Eu acho que isso é muito complicado, porque grandes fios condutores, grandes fios narrativos, que são a espinha dorsal desta história, tanto lá no livro e posteriormente na adaptação cinematográfica de 85, falta aqui. E algumas coisas que ficaram faltando no filme anterior acabam ficando ainda mais ausentes aqui. Eu acho que é um filme que realmente ele pode passar uma emoção sim, porque tem algumas músicas muito boas que emocionam, momentos musicais que são interessantes. A história da Sally ali, por si só, ela já é emocionante, já faz a gente torcer, já faz a gente sentir um pouco a dor que ela sente, mas a progressão narrativa, a condução que é feita aqui, a forma que eles usam para envolver e toda a forma que eles usam, principalmente até para montagem, porque eu acho que algumas coisas acabam se perdendo na forma como o filme é editado e como eles escolhem montar, para mim se torna um filme raso, apesar de ele ter bastante profundidade, fica claro a profundidade, mas eu acho que toda a gestão criativa ali não consegue cavar suficientemente bem essa profundidade para existir realmente um envolvimento e para ter aquele punch emocional forte. Ele fica um filme num limiar ali, muito superficial para mim. Infelizmente, eu gostaria de ter gostado bastante desse filme, porque eu, como eu já falei, gosto muito do livro, gosto do filme de 85 e eu gosto muito de filmes musicais. Achei que esse filme, por ter uma história forte, muito potente, um musical elevaria essas questões. Mas para mim, ficou muito abaixo do que eu esperava, do que eu gostaria e com certeza do que merecia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado. Se já assistiu A Cor Púrpura, essa versão musical, deixe aí nos comentários o que você achou do filme. Também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Para você que não assistiu, tá rolando o especial de 100 anos da Warner aqui no canal, tá no finalzinho já, e lá tem uma análise sobre A Cor Púrpura, a versão de 1985. Se você não assistiu, ele vai estar aqui já no finalzinho, assim que eu terminar de assistir o vídeo, bem aqui do lado para você assistir. Tchau, tchau.